A gente fala muito sobre inflação, sobre manutenção do poder de compra, sobre reserva de valor, impressão de dinheiro, vários problemas, né, que a gente vê no mundo monetário, mas a gente esquece de falar um pouco do contrário, de uma situação de deflação. Mas será que o contrário da inflação, sendo ali o termo usado como deflação pelos economistas, é um antídoto? Ou isso seria até mesmo desejável? Será que isso é uma coisa boa ou ruim? Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência com comércio exterior e venho aí há mais de 7 anos investigando a mecânica monetária mundial. Você pode me encontrar tanto no Instagram, quanto no YouTube, como também no Spotify, pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá, você vê as pessoas falando muito pouco sobre o assunto de deflação e quando se fala sobre isso a gente tem aí uma definição um pouco turva, um pouco generalizada e é importante a gente entender o que está por trás dessa definição para entender assim as camadas, digamos assim, da deflação. E todas essas definições diferentes acabam criando muita confusão, né? E se tem assim na cabeça que não, deflação é uma coisa muito boa porque os preços vão caindo, fica cada vez melhor para mim, quanto mais barato, melhor. Eu consigo comprar cada vez mais, a economia com deflação é uma coisa boa, é uma coisa desejável, mas eu quero te mostrar um pouco o lado oculto disso e por que a deflação pode ser bem mais perigosa do que a inflação. Mas primeiramente a gente tem que entender que quando eu falo de inflação, né? Você expandir os balanços, né? Eu estou falando da inflação monetária, aquele grande problema que todo mundo entende, digamos assim, né? Não somente a subida de preços, mas realmente a busca de mais papel moeda, digamos assim, ou mais dígitos, ou mais moeda para os mesmos produtos e serviços. Isso aí fica mais fácil de entender, nós já falamos sobre isso várias vezes. Agora, a deflação monetária, ela não significa necessariamente ser o oposto da inflação monetária. Eu quero te explicar um pouco por quê. Ela tem uma parte em comum, mas não é ela que não é essa parte que é digamos assim, o principal para se criar o grande perigo que vem da deflação. Então vamos pegar ali o exemplo do ano 1930, que foi logo depois, né, da famosa crise de 29, e a gente teve uma escassez de moeda, certo? Algo que foi assim para um nível extremo, ou seja, não tinha dólares para todo mundo e isso realmente afetou muito a população comum. Então não somente investidores, empresários, até as pessoas comuns, elas começaram a fazer o quê? Elas precisavam, de qualquer forma, obter acesso aos dólares para pagar as suas coisas, ou mesmo até para fazer compra de supermercado. Então você precisava liquidar os ativos, você precisava liquidar bens de capital, maquinário, empresas, ações e tudo quanto é coisa no objetivo de ter dólares, de ter dinheiro líquido no bolso para poder fazer o mais básico. Então pessoas comuns começaram a liquidar até os seus próprios móveis para fazer supermercado. E aí fica uma situação bastante deprimente. Ali o objetivo realmente é a sobrevivência. Então você tem um início de deflação monetária que vai causando essa mudança de comportamento. Então, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas e aí você vê um movimento em massa que acaba queimando ativos, máquinas, móveis, né, tudo que você tem, bens que você tenha, para poder ir quase para uma subsistência, pelo menos temporariamente, né, numa crise deflacionária. Só que quando você tem um movimento em massa, onde você está vendendo ativos e você está vendendo móveis, digamos assim, os próprios ativos e os próprios bens de consumo acabam sofrendo um choque de oferta para o outro lado, né? Não é um excesso, é um ultra excesso de oferta. E aí, esse movimento cria uma segunda pressão, uma segunda onda adicional à falta de dinheiro no mercado. E aí você cria uma pressão deflacionária, porque todos os preços dessas coisas que estão sendo lançadas no mercado despenca mais ainda, com o objetivo de comprar
de ter dinheiro, digamos assim. Então todo mundo está buscando dinheiro e aí você faz uma liquidação. É como se fosse uma queima de estoque. Imagina uma empresa, né, que está quebrando, etc. E ela faz uma liquidação, uma queima de estoque. Agora, obviamente que o preço vai ser altamente descontado para você obter aquele dinheiro o mais rapidamente possível. Agora imagina isso multiplicado na economia e todas as pessoas fazendo a mesma coisa. Aí essa onda de deflação cria justamente esse desequilíbrio artificial. Então a deflação, eu queria que você tivesse uma imagem como a deflação sendo um processo composto. Então ele começa pela parte monetária, onde por algum motivo as pessoas não entendem porquê, mas está todo mundo sem dinheiro, então não tem dinheiro para todo mundo. Os dólares são muito mais valiosos do que eles deveriam ser e acaba fazendo com que também, na busca de dólares, eu derrube o preço dos ativos, certo? Então, tendo isso em mente, você tem uma cascata de coisas que estão despencando de preço. Em princípio é para ser uma coisa boa, mas você já vê aí pelo cenário que não tem absolutamente nada de bom. E isso acaba criando um terceiro problema em cascata nessa onda deflacionária. Então, quando você começa a ter uma queima de estoque generalizada, onde todo mundo está buscando dinheiro, estou vendendo os meus móveis para tentar comprar alimentos para sobreviver, imagina como é que fica uma empresa daquela fábrica de móveis. Ou seja, você está num momento onde os preços de todos os produtos e serviços estão despencando e você, como empresa, já tem um estoque pré-definido, já tem os seus custos fixos, tem salários para pagar e todas essas coisas. Aí, esse processo deflacionário, ele acaba reduzindo drasticamente ou mesmo eliminando, destruindo qualquer possibilidade de margem de lucro das empresas, porque todas elas são pegas de surpresa nesse processo deflacionário e faz com que, independente da quantidade de produtos, de móveis, por exemplo, né, eu for produzir, eu não tenho essa margem mais. Eu vou ter prejuízo fabricando um móvel, 1.000 móveis, 1 milhão de móveis. Eu não tenho como obter nenhum tipo de margem de lucro. Ele inviabiliza completamente as minhas atividades. E o empresário que está nessa situação, né, tentando salvar também, diante de um movimento deflacionário desesperadamente, a lucratividade da sua empresa, você acaba tomando também decisões no sentido de eu preciso acompanhar esse fluxo deflacionário, porque ou eu consigo reduzir drasticamente os meus custos mais ainda do que a onda deflacionária que me pegou de surpresa, ou eu simplesmente vou fechar as minhas portas da noite para o dia, porque vai inviabilizar completamente o meu trabalho. Qualquer coisa que eu fizer vai ser um trabalho contraprodutivo. Então, qual que é a parte grossa do custo de qualquer empresa? Ele vai atacar a folha de pagamento. Então, quando você tem um salário fixo baseado em contrato, numa moeda, numa crise deflacionária, os salários automaticamente estão subindo numa proporção praticamente de juro composto, certo? O que inviabiliza completamente a manutenção desses empregos na empresa. Olha só que loucura, né? E a gente tem a ideia de que é uma coisa boa, porque o meu poder de compra vai aumentar. Mas você inviabiliza o pagamento de salários, ou seja, você é obrigado a fazer demissões em massa para tentar, ao máximo possível, reduzir o seu custo para tentar sobreviver a uma crise deflacionária. E aí você percebe que, principalmente quando você observa ali a última grande crise deflacionária que pegou todo mundo ali de surpresa, que foi a crise de 29, você percebe que você tem uma quantidade enorme de desemprego. Então toda crise deflacionária tem também como fator em comum um movimento no mercado de trabalho onde você cria um desequilíbrio ultra forte na oferta e demanda, ou seja, uma crise de desemprego que vem como um relâmpago e vem num volume muito forte. E obviamente que aí você percebe o comportamento da população. Então, pessoas desesperadas estão vendendo seus móveis, vendendo suas coisas, seus bens pessoais para tentar comer. E o que você acha que a pessoa que tem um mínimo
guardado na sua conta, no seu cofre, embaixo da cama, vai fazer? Ele vai ter cada vez menos a vontade de gastar. Ele vai querer guardar algo que está ganhando valor a cada dia mais, que é exatamente o que nós conversamos nos outros capítulos, que é justamente a parte do hoarding. Eu estou guardando algo porque numa crise deflacionária eu tenho a expectativa de que isso que eu tenho nas mãos vai valer cada vez mais. Ou seja, eu faço a circulação dele ser cada vez menor. Eu faço a velocidade do dinheiro, depois eu ensino essa parte sobre o que significa velocidade do dinheiro. É a rapidez que ele troca de mão em mão, mas tem uma coisa muito interessante nisso aí. Então a velocidade do dinheiro cai bastante. Então as engrenagens da economia param cada vez mais até a hora que você não tem mais o que fazer. E aí você precisa injetar liquidez de alguma forma. Então essa parte é realmente muito importante você entender que isso cria uma situação até quase tão complicada ou mais complicada do que o exato contrário, uma hiperinflação. Certo? Então, assim, muitas das pessoas que realmente entendem o eurodólar, elas vão um pouquinho no contrassenso do que a maioria. A maioria das pessoas tem um medo enorme da inflação, mas a deflação ela acaba trazendo um perigo muito maior. Só que é importante a gente entender também o seguinte: existe também um lado bom, que é o lado que as pessoas pensam na deflação, só que não tem absolutamente nada a ver do que eu acabei de falar. Ali eu falei de um tipo de fenômeno 100% monetário. Ele inicia baseado num desequilíbrio de oferta de dólares, certo? E a partir daí nós temos as outras camadas, que são comportamentos humanos de reação a essa falta de dólares. E isso cria aí uma cadeia de desequilíbrios na oferta e demanda, fazendo com que os preços despenquem. Quanto mais despenca, menos eu consigo manter os funcionários, que tem cada vez menos emprego, e com a renda cada vez menor, eu compro cada vez menos, que faz os preços das coisas caírem cada vez mais ainda, certo? Então é uma espiral deflacionária. Agora eu quero falar da parte que é interessante, que geralmente as pessoas têm em mente, que é o lado bom, que é a parte deflacionária, mas que não tem nada a ver com a parte monetária. Ela tem a ver com o avanço da inovação e da tecnologia, onde você tem aí, digamos, um lançamento. Acho que a forma mais fácil de você entender isso é quando você tem um lançamento de uma TV, o lançamento da TV de plasma, digamos assim, né? As primeiras TVs de tela plana, acho que elas eram de plasma ainda, antes de ser LCD, LED, OLED, todas as tecnologias que a gente tem hoje, mas ela chocou o mundo porque não tinha mais a TV de tubo. Você podia ter uma TV muito mais fina, muito mais leve, transportável, mas as primeiras unidades dessas TVs custavam ali $45 mil, né, que foram os primeiros protótipos, ou seja, você tem que embutir o custo de R&D, né, que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, R&D, nessas primeiras unidades. Então, elas têm uma inflação, digamos assim, que não é uma inflação monetária, mas baseado no custo alto que as empresas tiveram para desenvolver uma tecnologia inovadora, para depois elas começarem a refinar cada vez mais o processo produtivo, aprender como fazer aquilo de forma mais barata e obviamente, trazer mais concorrentes para o mercado. Como que eu vou fazer, né? Como que eu vou copiar aquilo? Como que eu vou tentar fazer melhor do que aquilo e fazendo a humanidade melhorar, justamente com concorrência, né? A mesma coisa que você tem hoje com a Apple e a Samsung, o iPhone competindo ali com o Galaxy, etc., outras marcas entrando, Xiaomi, outras, etc. Então, tudo isso vai fazendo com que você vá incrementando a tecnologia, mas fazendo o custo de produção ser cada vez mais baixo. E esse é um processo deflacionário no sentido da inovação na economia em escala. E isso é muito saudável para a população. Isso faz realmente o seu poder de compra aumentar, você ter acesso a outras coisas que você não tinha antes, e o dinheiro é simplesmente uma ferramenta para fazer o comércio acontecer. Num cenário como esse, você tem uma economia extremamente saudável, onde você não está preocupado com o dinheiro que existe, você percebe? Então nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes. Se você tivesse uma economia 100% saudável,
você nunca precisaria, esse podcast não precisaria nem existir, né? Nós não precisaríamos nos preocupar com o dinheiro, porque a gente sabe que o dinheiro é uma ferramenta neutra que simplesmente facilita a comercialização de produtos e serviços, que essa é a riqueza de verdade. A riqueza não está no dinheiro, a riqueza está no acesso. Não adianta você ser um ultramilionário se você está preso ali na Venezuela e não tem acesso a bens e produtos, né? Não é o acúmulo de dígitos na sua conta corrente que vai te trazer necessariamente riqueza. É o acesso que você tem ao mercado. Se isso consegue chegar até você, se você tem acesso a bons médicos, bons produtos, né, televisão, etc., uma viagem que você possa fazer, alimentos específicos, então tudo isso aumenta a sua qualidade de vida. Então é muito importante você destrinchar, porque deflação é uma coisa que todo mundo fala, não, nós vamos ter deflação, inflação, estagflação, né? A gente ouve também falar sobre isso, que são termos que são inventados para tentar caracterizar uma coisa que a própria mídia não entende. Então é importante você entender o que é cada uma dessas coisas na hora que você enxerga uma notícia, um documentário, alguma coisa específica falando sobre temas, principalmente quando não se sabe exatamente o buraco negro onde nós estamos. Então, um dos receios quando você estuda macroeconomia, principalmente quando eu falo do que aconteceu no mundo depois de 2008, né, que nós temos um mundo bem diferente, com a aversão a risco dos bancos no sistema eurodólar, o mercado do Ripple buscando cada vez mais os títulos da dívida pública de longo prazo, as inversões de curva de bonds, assuntos que eu venho falando aí, todos esses aspectos, eles vão empilhando evidências de que nós temos um processo deflacionário que não está sendo assim numa velocidade tão rápida, né? Na verdade, você tem ainda uma expansão de moeda, não estamos assim numa crise de 29 ou algo assim, mas a gente tem que ficar atento no nosso radar que algo assim pode acontecer, e uma crise deflacionária seria muitas vezes pior do que uma crise inflacionária.